Na madrugada do dia 9 para o 10 de maio, a stablecoin Terra, UST, que deveria manter a paridade de 1 para 1 com o dólar, simplesmente derreteu. Chegou a bater por volta de 61 centavos de dólares. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que diabos aconteceu por aqui e quais são as posturas que eu particularmente vou esperar mais de mim a partir de agora. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e internacionalização. Então, como não poderia deixar de ser, obviamente a gente conversa sobre criptomoedas, que tem a ver com todos esses temas e que eu particularmente também sou um entusiasta. Como eu sempre falo, o Bitcoin mudou a minha vida. Então, se você gosta de algum desses assuntos, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei, até porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que diabos aconteceu com a stablecoin Terra, UST, da rede Luna, que deveria manter essa paridade de 1 para 1 com o dólar, mas que simplesmente derreteu nas últimas horas. Como você pode ver aí no gráfico da tela, ela chegou a bater por volta de 61 centavos. Agora, é bem verdade, já está se recuperando no momento que eu gravo esse vídeo, está por volta de 90 centavos. Sabe-se lá se vai voltar para 1 dólar, o meu palpite é que deve voltar, mas é claro, não tem como a gente ter certeza disso daí. E para você realmente entender o que aconteceu aqui, é preciso, antes de mais nada, você entender como é o funcionamento de uma stablecoin, dessas criptomoedas que devem manter a paridade de 1 para 1 com alguma moeda fiduciária estatal, como no caso, da maior parte das vezes, com o dólar, que era o caso inclusive da UST. E nesse grupo de stablecoins, nós temos aquelas que são centralizadas e aquelas que são descentralizadas. As centralizadas são aquelas que são mantidas essa paridade por meio de uma autoridade central, como é o caso do Tether, o USDT, por exemplo, que quem mantém a paridade de 1 para 1, ou ao menos está encarregado de fazer isso, é o grupo de empresas que é dona da Bitfinex também, que é uma grande exchange do mercado, ou que ao menos já foi uma grande exchange por muito tempo. E aí tem a USDC também, que salvo engano é o pessoal da Coinbase, tem a Binance USD, que é o pessoal da Binance, e por aí vai. Existe já uma dezena ou algumas centenas talvez de criptomoedas stablecoins centralizadas. E esse funcionamento para manter a paridade, ele se dá na base da confiança. A empresa que está por trás do Tether, por exemplo, vai dizer que para cada 100 milhões de USDTs emitidos, ela vai ter equivalente a 100 milhões de dólares depositados em conta. Tá bom, não é bem depositado em conta corrente, mas investido em ativos que servem para dar lastro, sejam eles outras criptomoedas, títulos públicos, alguma coisa nesse sentido. E no caso da Tether, particularmente, essa confiança já nem existe tanto assim, porque eles já deram vários sinais de que o que eles possuem para garantir esses Tethers não é uma garantia tão boa assim e provavelmente não é o suficiente para um cenário de estresse de mercado. Diferente do que acontece na USDC, por exemplo, que o mercado já está mais confortável em comprar essa criptomoeda stablecoin centralizada, porque ela é auditada e parece que ela já é mais resiliente do que o Tether, por exemplo. Agora, o grande problema das stablecoins centralizadas é que elas sendo auditadas ou não, você sempre vai depender da confiança em uma instituição centralizadora que se diz responsável por manter essa paridade. E foi pensando nisso que alguns desenvolvedores começaram a criar os projetos de stablecoins descentralizadas. E provavelmente o primeiro, ou ao menos o mais popular deles por muito tempo, foi o projeto da DAI, no qual você fazia modalidades de empréstimos com criptomoedas, ainda faz, né? E você coloca isso daí como uma garantia para a emissão das DAIs, que são tokens que representam 1 para 1 com o dólar. E agora,
todos os usuários dessa rede de empréstimo podem contribuir com essa garantia, diminuindo o risco de uma autoridade central. Eu já falei mais sobre o funcionamento da DAI em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E aí, na mesma linha de stablecoins descentralizadas, ou ao menos que almejam ser, a gente tem a UST Terra Luna, que teve esse problema que a gente vai comentar a partir de agora. A UST, esse protocolo Terra Luna, inclusive, ele leva esse nome porque, da mesma maneira que a Lua está em órbita em relação à Terra, a Luna está em órbita em relação à UST, no sentido de sempre que a UST estiver abaixo de $1, vai haver um incentivo para as pessoas queimarem o UST na intenção de cunhar Luna. Ao queimar o UST e diminuir a quantidade delas em oferta, vai fazer com que o preço dela suba, ou ao menos é isso que se espera nessa stablecoin que tem esse funcionamento dito logaritmo. A Luna serve para dar lastro para a stablecoin UST. E da mesma maneira, sempre que o UST estiver valendo mais do que $1, o que definitivamente não é o caso agora, mas se isso acontece, você vai ter um incentivo para queimar algumas lunas para cunhar novos USTs, fazendo com que a oferta dele agora aumente no mercado e, consequentemente, o preço diminua, tentando manter essa paridade de 1 para 1 com $1. Mas aí o que aconteceu nessa madrugada foi que uma baleia resolveu fazer uma enorme venda de USTs, fazendo com que o preço dessa criptomoeda em alguns poucos minutos despencassem. Como você pode ver no site Cointelegraph, a Luna caiu cerca de 20% em 24 horas. Mas veja, isso foi em 8 de maio. Depois, ela caiu ainda mais da noite do dia 9 para o dia 10. No total, chegou a cair por volta de 40%. O que acontece é que quando um grande player vende, ele empurra o preço para baixo. E, às vezes, antes de haver tempo hábil para que o protocolo consiga recuperar esse preço, algumas pessoas já se assustam e começam a vender também. E quanto mais pessoas assustadas vendendo, mais o preço cai e maior a tendência de outras pessoas também se assustarem, o que cria um risco até sistêmico da criptomoeda quebrar. Ela pode entrar em derrocada no momento desse. Não seria a primeira vez que isso aconteceria com uma stablecoin descentralizada. Esse risco existe. E quanto menor é o tamanho do protocolo, maior é o risco. É claro, a boa notícia aqui é que o protocolo da Luna, da Terra, ele é um dos maiores aí do ecossistema de criptomoedas atualmente. Too big to fail? Não sei, mas certamente ele é grande, está entre as top 15 moedas com maior market cap. Mas para você ver até que ponto que você realmente vai conseguir manter o UST com paridade, você vai precisar dar uma olhada em qual que é o tamanho do market cap da Luna. Porque aí você consegue ter uma ideia de qual que é a dimensão de valores que tem dentro do projeto que está à disposição para manter essa paridade de 1 para 1 com $. E se muita gente tirar o dinheiro do projeto, aí isso aí vai ser muito mais difícil de ser feito. E isso é algo que costuma acontecer em momentos de pânico, como no caso da Luna agora, mas também nos casos em que há corrida aos bancos, porque o pessoal já não acredita mais que os bancos vão conseguir arcar com todos os saques, ou ainda naqueles casos em que uma notícia faz com que a bolsa derreta muito rapidamente. Só que aqui no mercado de criptomoedas, diferente do mercado de bancos, que existem sistemas para evitar riscos sistêmicos, como por exemplo limitação de saques, ou ainda no mercado das bolsas, que existem sistemas para limitar quedas de pânico, como o Circuit Break, aqui, a princípio, não tem nada disso, o mercado é totalmente livre. Mas o que eu acho interessante é que o mercado livre se autorregula. Então, ontem, no meio daquele caos, a Binance instaurou uma espécie de Circuit Break, pode-se dizer. E como você pode ver na tela, o pessoal estava dizendo no Twitter que ela botou essa limitação de que você não podia vender dentro da Binance as USTs por menos do que 70 centavos. Esse era o preço mínimo que eles aceitavam. E certamente isso é algo que algumas pessoas consideram errado, certamente isso aí pode comprometer um pouco a imagem da Binance, porque ela está limitando as ferramentas para os usuários, mas em contrapartida também é inegável que isso pode ter ajudado sim fazer com que o pessoal respirasse, voltasse para casa e segurado um pouco o preço aí do UST nos últimos momentos. Na minha perspectiva pessoal, eu acredito que ele vai voltar a subir e eu espero que volte. Até porque
eu gosto desse protocolo e eu tenho uma quantia depositada aí. E o fato é que, o preço voltando ou não, certamente eu vou sair daqui mais forte. Eu aprendi uma lição, ou pelo menos relembrei de uma lição, sobre a importância da diversificação. Se você está com uma parcela menos significativa da sua carteira exposta a uma mesma stablecoin e ela sofre algum problema como esse, pelo menos não foi um grande percentual da sua carteira. E aqui, eu devo admitir, eu estava um pouquinho mais posicionado em UST do que eu deveria. Até porque eles têm aquele protocolo, Onshore Protocol, que dá uma renda passiva de por volta de 20% ao ano em dólares, o que é um valor realmente bastante interessante, que atualmente está mais competitivo do que boa parte dos outros protocolos de DeFi. E por conta disso, eu acabei sendo um pouco mais negligente com a minha diversificação e certamente agora eu vou voltar a ter mais atenção aí, pelo menos mesmo sendo um pouco mais negligente com a diversificação, o fato é que eu não estava e eu nunca vou estar com todos os ovos numa mesma cesta. Até porque esse problema de default, de risco sistêmico, ele não acontece apenas na Luna, muito menos apenas no mercado de DeFi. Nessa imagem aí da tela você consegue ver várias instituições, algumas criptomoedas, como a DAI, o MarketDAO, o USDC, mas também algumas instituições tradicionais, como o Fed, o Bank of America. E aí você vê quais são os ativos que eles possuem por trás para dar lastro e quais são as liabilities, ou seja, os passivos que eles emitem utilizando esses ativos aí para dar lastro. No caso do MakerDAO, que tem a DAI, você vê que para dar lastro eles têm o USDC e outras criptomoedas, empréstimos com elas. Antigamente era mais empréstimos, hoje em dia o nível de USDC já é bastante significativo também. No caso da USDC, você vai ter Debt Securities in T-Bills, o que é razoavelmente interessante se você for ver a auditoria disso daí. No caso da Terra, você vai ter os equities da Luna e Bitcoin. E veja que no caso do Fed, o Banco Central Americano, o que você menos tem para dar lastro é ouro, o que você mais tem são títulos públicos do governo, o que significa que também está tudo baseado aí na confiança em autoridades estatais. E no caso de um dos maiores bancos do planeta, você também vai ter empréstimos, quase nada de moeda realmente, muitos títulos de crédito, vamos colocar assim, debt securities, e alguns outros ativos. E no cenário de crise, provavelmente esses empréstimos vão sofrer o calote, o que vai diminuir aí o tanto de assets que o Bank of America tem para garantir os depósitos que ele possui nas contas. Ou seja, mesmo os grandes bancos, no cenário de estresse, eles estão sujeitos a esse tipo de problema. O fato é que quanto maior você é, maior tem de ser o estresse. Mas ninguém está imune a isso daí. Então, a importância que a gente tira realmente é a de diversificação. E manter a calma. Se você botou mais do que deveria em um único protocolo, bom, isso foi um erro que você cometeu antes. Torça para ter a possibilidade de diversificar, evitando ter perdas, mas que sirva de lição. No fundo, tudo é aprendizado e com certeza, depois de uma noite turbulenta como essa daí, todos nós vamos sair um pouquinho mais forte, vamos ter aprendido alguma coisa nova. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.